Ele entrou num café tranquilo apenas para tomar uma xícara de café simples e congelou quando um garotinho com seus exatos olhos verdes passou correndo por ele, chamando Clara, sua ex, de mãe. Em um só fôlego, a vida que ele pensava controlar se estilhaçou. Léo Carvalho empurrou a porta do pequeno café, esperando nada mais do que alguns minutos de silêncio e uma xícara de café forte para clarear a cabeça após uma manhã abarrotada de negociações. Como o aclamado CEO de um império de tecnologia multibilionário, ele vivia num mundo de ternos caros, prazos mais apertados e um burburinho constante de vozes exigindo pedaços dele. Aquele café era sua fuga, um canto despretensioso intocado pela urgência corporativa, um lugar onde ele podia respirar sem que ninguém analisasse o significado por trás disso. Seu cabelo escuro ainda estava úmido da garoa lá fora, e seus olhos verdes vasculharam a sala automaticamente, procurando uma mesa livre. Ele se movia com uma confiança silenciosa, o tipo que vinha de anos acreditando que controlava todas as variáveis de sua vida. Essa ilusão se estilhaçou no momento em que ele olhou para o balcão. Clara. Seu cabelo loiro estava preso num coque solto, alguns fios caindo sobre a bochecha enquanto ela se inclinava sobre o caixa, sorrindo educadamente para um cliente. Seus olhos azuis eram gentis e acolhedores, os mesmos olhos que uma vez suavizaram cada aresta dentro dele, os mesmos olhos que ele havia visto em sonhos demais desde o dia em que se afastou dela. Por um segundo, Léo pensou que o cansaço estava lhe pregando peças. Clara não deveria estar ali, em sua cidade, em sua linha de visão, em um momento em que ele se sentia exausto demais para se proteger. Ela parecia quase a mesma, mas não inteiramente. Havia um cansaço silencioso em sua postura, algo frágil descansando sob seu sorriso. Léo deu um passo involuntário à frente antes de se conter, atordoado pela enxurrada de emoção que não havia antecipado. Ele não tinha decidido se a abordava ou se voltava para a porta antes que ela o notasse, quando uma voz pequena perfurou o murmúrio baixo do café. Aguda, suave e desimpedida, ela o atravessou com uma força que ele não conseguia explicar. Mamãe. A palavra não era direcionada a ele, contudo seu corpo reagiu como se fosse importante e ele virou-se instintivamente para a fonte. Um garotinho de não mais que 2 anos estava perto do balcão segurando um carrinho de brinquedo em uma mão, a outra esticada em direção a Clara enquanto tentava chamar sua atenção. Seu cabelo escuro caía em ondas suaves sobre a testa, mas foram seus olhos, verde brilhante, inconfundivelmente verdes, que fizeram o coração de Léo gaguejar violentamente dentro de seu peito. Eram os olhos dele, não parecidos, não próximos, idênticos. Léo não conseguia se mover. A sala embaçou, exceto pelo garoto, que agora o notava e encarava com a curiosidade desprotegida que só as crianças pequenas possuem. A cabeça do menino se inclinou levemente como se o estivesse estudando, como se algo sobre Léo parecesse familiar sem a necessidade de explicação. Clara se virou ao som da voz do filho, erguendo-o sem esforço em seus braços, sussurrando algo suave enquanto o aninhava contra seu ombro. Foi então que seu olhar mudou e colidiu com o de Léo. O choque piscou em suas feições, seguido por uma cascata de emoções, incerteza, hesitação, algo quase como medo, e então uma expressão que ele não conseguia decifrar. Ela engoliu em seco, ajustou a posição do garoto em seu quadril e deu um passo em direção a ele com relutância, como se puxada por uma força que ela esperava ter evitado. «Léo!» ela disse suavemente, seu nome passando por seus lábios com uma familiaridade
que o cortou muito mais profundamente do que ele esperava. Não pensei que fosse te ver aqui. Sua voz continha uma nota que ele lembrava muito bem. Algo caloroso, algo ferido. Ele olhou para a criança novamente, para aqueles olhos incrivelmente verdes emoldurados por cílios escuros que espelhavam suas próprias fotografias de infância. Uma pressão estranha se formou em seu peito, uma mistura de pavor, choque e algo terrivelmente próximo de esperança, embora ele não ousasse nomeá-lo. Ele se forçou a falar, embora as palavras saíssem roucas e desiguais. Ele é seu? A pergunta pairou entre eles, pesada e delicada. Clara hesitou por um segundo antes de assentir lentamente, seus dedos acariciando as costas do garoto num ritmo suave. A criança, enquanto isso, levantou a cabeça para olhar para Léo novamente, pequenas sobrancelhas franzidas numa expressão pensativa que parecia dolorosamente familiar. Tudo dentro de Léo se inclinou. Seu mundo perfeitamente equilibrado, construído sobre disciplina, lógica e ambição, balançou perigosamente, como se um garotinho com olhos verdes o tivesse empurrado para fora de seu eixo. Ele queria fazer centenas de perguntas, queria dar um passo à frente, queria dar um passo para trás, queria entender como aquela criança existia e por que Clara não o tinha avisado. Mas ele não conseguia encontrar as palavras certas, não conseguia formar nada coerente através do tsunami que o atingia. Clara olhou para baixo, sua voz mal audível. O nome dele é Oliver. Oliver. O nome o atingiu com uma força inesperada. Um estranho não deveria parecer tão familiar. Uma criança não deveria se parecer tanto com ele. E, no entanto, ali estava ele, um garotinho chamando Clara de mamãe, com os olhos de Léo brilhando em seu rosto. Naquele momento, uma verdade começou a surgir dentro de Léo, silenciosa, mas inegável. Nada em sua vida estava mais sob controle. E nada jamais seria o mesmo. Léo seguiu Clara até uma pequena mesa de canto perto da janela, embora não tivesse certeza de como suas pernas o haviam levado até lá. Sua mente parecia dividida em duas, metade congelada em descrença, a outra tentando desesperadamente manter a compostura, enquanto seu mundo se reorganizava em torno do garotinho, agora sentado no colo de Clara. Oliver agarrava seu carrinho de brinquedo e o batia ritmicamente contra a mesa, olhando para Léo com uma seriedade muito madura para seus 2 anos. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o verde em seus olhos tão claramente que Léo não conseguia desviar o olhar. Era como olhar para um espelho que ele não sabia que existia. Clara parecia diferente naquele momento tranquilo, ainda bonita, ainda familiar, mas com algo mais pesado tecido em sua expressão. Havia sombras tênues sob seus olhos, o tipo que vinha de muitas noites sem dormir e pouca ajuda, e uma maciez em sua postura que não estava presente quando ela tinha 22 anos e sonhava com ele sobre o futuro. Suas mãos, embora gentis, carregavam um certo cansaço, e Léo se pegou imaginando há quanto tempo ela carregava a vida em seus ombros sozinha. Então, ela começou forçando um pequeno sorriso que não alcançava seus olhos. Isto é um choque, eu acho. Um choque? Léo repetiu calmamente, incapaz de parar de encarar a criança. Essa é uma palavra para isso. Oliver se animou com sua voz, bateu o carrinho 2 vezes e se inclinou em direção a ele com uma expressão de cautelosa curiosidade. Isso atingiu Léo em algum lugar profundo de seu peito, um lugar que ele havia mantido vazio deliberadamente por anos, pensando que era mais fácil assim. Ele se forçou a olhar para Clara, tentando estabilizar seus pensamentos. Clara, ele disse lentamente, por favor, me diga o que está acontecendo, quem é ele?
Ela olhou para o filho e passou o polegar em sua bochecha. Ele é Oliver, ela disse suavemente, como se o nome em si carregasse sua própria verdade. Ele é meu filho. As palavras caíram entre eles com um peso surdo, e algo no estômago de Léo apertou dolorosamente. Ele engoliu em seco, lutando para formular a pergunta, sem parecer acusatório. E o pai dele? Clara estremeceu quase imperceptivelmente, e aquele pequeno movimento confirmou o que ele já temia. Ela desviou o olhar, concentrando-se em um ponto fora da janela, como se os pedestres que passavam tivessem as respostas que ela não sabia como dar. Você foi embora, ela disse finalmente, sua voz baixa, controlada. Você estava tão focado em sua carreira, em se tornar o homem que sempre quis ser, e eu não queria ser a âncora que te segurava. Você deixou claro que não fazíamos mais parte do seu plano. O peito de Léo apertou enquanto as palavras dela ressurgiam em memórias que ele havia enterrado. O rompimento deles havia sido rápido, lógico, eficiente, tudo o que sua vida corporativa exigia. Ele não tinha chorado, não tinha lutado, ele simplesmente tinha ido embora, convencido de que estava fazendo a escolha madura, a escolha responsável, a escolha que permitiria a cada um deles perseguir seus futuros, separados, sem ressentimento. Ele nunca imaginou que ela estivesse carregando algo muito mais pesado do que o coração partido. Você não me disse que estava grávida, ele sussurrou, lutando para manter a voz firme. Não, ela admitiu, finalmente encontrando seu olhar. Eu não disse. Por quê? A palavra única saiu mais áspera do que ele pretendia. Clara respirou fundo lentamente, se acalmando. Por que você me disse, Léo, que sua vida não tinha espaço para imprevisibilidade? Que você precisava de controle, foco, disciplina? Eu sabia o que isso significava. Eu sabia que um bebê teria mudado tudo para você. E você já estava de saída. Você estava com um pé para fora antes mesmo de eu perceber o quão distantes tínhamos ficado. Léo sentiu como se alguém tivesse socado o ar de seus pulmões. Ele abriu a boca para argumentar, para se defender, mas a verdade era uma lâmina da qual ele não conseguia fugir. Ele tinha sido egoísta naquela época, ambicioso a ponto da cegueira. Ele acreditava que estava sendo nobre, deixando-a ir para que ela não sofresse com sua ausência, mas na realidade ele nunca tinha parado para considerar o que ela realmente queria ou precisava. Então você escolheu criá-lo sozinha, ele murmurou, olhando para Oliver, que agora pressionava as rodas de seu carrinho de brinquedo contra o braço de Léo, testando-o da maneira que as crianças fazem ao decidir se um estranho é seguro. Clara exalou de forma trêmula. Eu não escolhi, apenas aconteceu, e assim que aconteceu, eu dei a ele tudo o que pude. O olhar de Léo se suavizou instintivamente enquanto Oliver sorria para ele, um sorriso pequeno e inocente que não carregava nenhuma da dor que os adultos guardavam. Ele estendeu a mão lentamente, incerto se era permitido, e Oliver colocou o carrinho de brinquedo em sua palma sem hesitação, como se estivesse oferecendo algo precioso. O momento atingiu Léo como uma onda. Sua garganta se fechou, seus olhos arderam, e ele teve que piscar várias vezes antes de conseguir falar. Ele se parece comigo. Clara assentiu. Sim, todos os dias. E você nunca pensou que eu merecia saber? Seus lábios tremeram, não por desafio, mas por exaustão e medo. Eu estava aterrorizada, Léo, aterrorizada que você exigisse a custódia, ou que você o ressentisse, ou que você me culpasse por arruinar sua vida. E então, com o passar do tempo, parecia tarde demais. Eu não sabia como entrar em contato sem reabrir tudo. Léo se recostou, oprimido,
seu pulso martelando. Ele havia negociado acordos multimilionários com menos turbulência emocional do que aquela única conversa. Ele não estava com raiva, na verdade. O que ele sentia era mais profundo, mais raro, algo emaranhado entre arrependimento e anseio. Você deveria ter me contado, ele disse calmamente. Eu não me importo o quão confuso teria sido, eu tinha o direito de saber. Os olhos de Clara brilharam, mas ela sustentou o olhar dele. Talvez sim, mas eu tive que proteger meu filho. E na época, honestamente, eu não acreditava que você nos quisesse. Oliver estendeu a mão novamente, dando um tapinha na mão de Léo com um gesto doce e desajeitado que derreteu a última de suas defesas. Algo naquele pequeno toque o religou de dentro para fora. Léo não tinha certeza do que aquilo significava para seu futuro, ou para o de Clara, ou para o garotinho que não entendia nada do caos girando ao redor deles. Mas uma coisa já estava clara, pulsando em suas veias com certeza surpreendente. Ele não iria embora desta vez. Léo passou o resto do dia vagando pela cidade como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. O barulho do tráfego e o borrão das pessoas passando pareciam distantes, silenciados sob a tempestade de pensamentos que se chocavam em sua cabeça. Ele sempre se orgulhara da clareza, de saber o que queria, para onde estava indo e como chegar lá. Agora, pela primeira vez em anos, ele se sentia completamente à deriva. O rosto de Oliver continuava surgindo em sua mente, aqueles inconfundíveis olhos verdes, o sorriso hesitante, a confiança instintiva com que o garoto tinha colocado seu carrinho de brinquedo na mão de Léo. Era impossível não sentir a mudança dentro de si, uma mudança que o assustava com sua intensidade. Naquela noite, Léo mais uma vez se viu parado em frente ao café, sem se lembrar da caminhada que o levara até ali. As luzes internas estavam mais fracas agora, a multidão mais dispersa, o silêncio mais pronunciado. Clara quase deixou cair uma bandeja quando o viu entrar, mas ela se recuperou rapidamente, oferecendo-lhe um aceno cauteloso antes de voltar ao trabalho. Oliver estava sentado em uma pequena cadeira alta de madeira perto do balcão, batendo a palma da mão na bandeja e cantarolando para si mesmo. Quando notou Léo, seus olhos brilharam e seu pequeno corpo se endireitou com reconhecimento. Ele levantou os 2 braços em um gesto inconfundível, querendo ser segurado. O gesto abalou Léo até o âmago, mas ele caminhou em sua direção lentamente, inseguro se tinha o direito. Clara percebeu a hesitação, limpou as mãos em uma toalha e se aproximou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você pode pegá-lo, ela disse suavemente, e a gentileza em sua voz parecia uma ponte frágil, que ela não tinha certeza se suportaria o peso deles. Léo ergueu Oliver em seus braços com uma mistura de admiração e medo, segurando-o cuidadosamente, como se temesse que ele pudesse quebrar. O garotinho se encaixou nele naturalmente, pousando uma mãozinha contra o peito de Léo e puxando curiosamente o tecido de seu terno. Léo inspirou bruscamente com o calor daquele pequeno corpo, com a confiança dada tão livremente. Ele se perguntou quantos momentos como aquele ele havia perdido. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiras febres, primeiras risadas. E o luto por aqueles anos perdidos o ocou por dentro. Clara os observou, seus dedos torcendo nervosamente em seu avental. Finalmente, ela puxou uma cadeira. Sente-se, ela disse, precisamos conversar. Léo se sentou com Oliver ainda confortavelmente empoleirado em seu colo, o garoto fascinado pelos botões de sua camisa. Clara pegou a cadeira oposta a ele, sua expressão uma mistura cuidadosa de vulnerabilidade e resolução.
Ele notou linhas ao redor dos olhos dela que nunca tinha visto antes. Não sinais de idade, mas sinais de uma vida vivida sob pressão, de noites passadas acordada, de preocupações carregadas sozinha. Eu não o escondi de você para te punir. Ela começou calmamente, mantendo o olhar baixo. Eu sei como deve ter sido a sensação hoje. E sinto muito. Sinto muito de verdade. Mas quando descobri que estava grávida, você já estava se afastando. Você falava sobre seu futuro de uma forma que não me incluía, e certamente não incluía uma criança. Eu estava errado, Léo disse imediatamente, surpreendendo a ambos. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa ao te deixar ir. Eu pensei que estava te poupando de um futuro ligado ao meu trabalho. Eu não percebi que estava fugindo de algo que eu realmente queria. Clara piscou surpresa. Você nunca disse isso antes. Eu nunca tive que encarar o que perdi. Ele respondeu, passando a mão gentilmente sobre o ombrozinho de Oliver. Até agora. A honestidade entre eles se esticou, espessa com tudo o que não haviam dito há 3 anos. Oliver balbuciou ao fundo, batendo seu carrinho de brinquedo contra a mesa, alheio ao terreno emocional trêmulo sob os adultos ao lado dele. Clara se inclinou ligeiramente, sua voz trêmula apesar de sua tentativa de se manter composta. Léo, eu preciso saber de uma coisa. O que você realmente quer agora? Não em teoria, não com raiva, não por choque. O que você quer? Léo olhou para ela, depois para Oliver, depois de volta. Ele havia tomado inúmeras decisões em sua vida sob pressão. Fusões, aquisições, expansões internacionais, mas nada jamais pareceu tão pesado ou tão real quanto a decisão que se formava agora. Eu quero conhecê-lo, Léo disse, sua voz firme. Eu quero compensar o que puder. Eu quero estar na vida dele, não apenas como um visitante ou uma figura distante, mas como o pai dele. Os lábios de Clara se entreabriram em surpresa, o medo tremeluzindo em seus olhos. E o que isso significa para mim? Ela sussurrou. Léo sustentou o olhar dela. Eu não estou aqui para tirá-lo de você. Eu nunca faria isso. Eu quero fazer parte do mundo dele, não roubá-lo. Você é a mãe dele. Você fez um trabalho incrível criando-o sozinha. Eu não estou apagando isso. Mas, Clara, ele acrescentou gentilmente, eu não quero que isso seja temporário. Eu não quero desaparecer de novo. Eu quero estar aqui, por ele. E, se você me permitir, por você também. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorrendo, apesar de seu esforço para impedi-la. Eu estou assustada, Léo. Eu construí uma vida que não desmorona quando alguém vai embora. Eu não sei como confiar que você não vai nos quebrar de novo. Léo olhou para Oliver, que agora estava encostado nele, sonolento, pequenos dedos enrolados no tecido de sua jaqueta. Aquele simples ato, o instinto de uma criança, de descansar contra ele, parecia um voto silencioso que ele não merecia, mas queria conquistar. Eu não posso apagar o passado, Léo disse suavemente, mas eu posso construir um futuro diferente. Clara sustentou o olhar dele por um longo momento, procurando por rachaduras, por promessas vazias, por ecos do homem que foi embora anos atrás. Mas o que ela encontrou em vez disso foi algo mais firme, alguém transformado pela visão de um garotinho com olhos verdes chamando-a de mamãe. Oliver bocejou então, aninhando o rosto no ombro de Léo com absoluta confiança, e aquele pequeno gesto respondeu a uma verdade que nenhum dos adultos ousava dizer em voz alta ainda. As coisas nunca voltariam a ser o que eram. Eles só podiam seguir em frente para algo novo e talvez, apenas talvez, algo melhor. Clara fechou o café mais cedo naquela noite, algo que raramente se permitia fazer, mas o peso emocional do dia
pressionava tanto seus ombros que ela não conseguia imaginar sorrir por mais uma hora de atendimento. Léo se ofereceu para acompanhá-la e a Oliver até em casa, e embora a hesitação tenha brilhado em seu rosto, ela assentiu, ajustando Oliver em seu quadril antes de sair para o ar frio da noite. O céu estava mudando para o crepúsculo, as luzes da cidade piscando enquanto as ruas ficavam mais silenciosas. Léo caminhou meio passo atrás dela no início, inseguro se era bem-vindo ao seu lado, inseguro de tudo, exceto da certeza de que precisava ficar perto o suficiente para não perdê-los de vista novamente. Oliver estendeu os braços em sua direção, depois de apenas alguns minutos, se contorcendo no abraço de Clara com insistência irresistível até que Léo o pegasse. O garoto se acomodou com surpreendente facilidade contra seu ombro, descansando a bochecha na clavícula de Léo, como se tivesse feito isso centenas de vezes. Clara observou a cena com uma mistura de ternura e inquietação, seus passos diminuindo enquanto ela processava o quão natural a visão parecia. Léo carregando a criança que ela havia criado sozinha desde o nascimento. Ela se perguntou se o destino era cruel ou misericordioso por permitir que aquele momento acontecesse agora, depois de tantos dias em que ela desejou ajuda e tantas noites em que se convenceu de que não precisava. Eles caminharam em silêncio por vários minutos, o tipo de silêncio que não era vazio, mas espesso com verdades não ditas. Finalmente Clara o quebrou, sua voz pequena. Você não pode simplesmente entrar e sair da vida dele, Léo. Se você está aqui, você tem que ficar. Ele vai se apegar muito rapidamente. Ela hesitou antes de acrescentar. Ele já está. Léo olhou para o garoto dormindo contra ele, o punho pequeno de Oliver enrolado perto de seu peito, sua respiração quente e constante. Eu não estou planejando sair, ele disse calmamente, e a seriedade em sua voz fez Clara olhar para ele bruscamente. Mas é mais do que isso, ela advertiu. Você tem uma vida construída em torno de horários, assistentes e viagens pelo mundo. Você realmente entende o que significa ser pai? Não é algo que você pode terceirizar ou deixar de lado quando for inconveniente. Ele parou de andar, virando-se para encará-la totalmente. Clara, eu sei como minha vida tem sido e sei que ela não abriu espaço para ninguém. Mas isso não significa que não pode mudar. Eu não estou fingindo que entendi a parte da paternidade nem de longe, mas estou disposto a aprender. Eu quero aprender e quero estar lá todos os dias por ele. Ela cruzou os braços, embora mais em proteção do que em desafio. Querer nem sempre é suficiente. A vida atrapalha, as pessoas mudam de ideia, as promessas se quebram. Sua voz vacilou. Eu não posso permitir que isso aconteça com ele. Léo sentiu o impacto dessas palavras mais profundamente do que ela pretendia. Ele mudou Oliver cuidadosamente para o outro braço e se aproximou, suavizando seu tom. Clara, eu sei que eu nos quebrei uma vez. Eu sei que eu me afastei de algo importante, sem entender o que estava perdendo. Mas isso, ele, não é algo que eu possa ignorar. Eu não sou mais aquele homem. Ela o estudou, procurando sinais da versão obcecada por ambição dele que ela havia amado e temido. Mas ela não viu esse homem na frente dela agora. Ela viu alguém mais velho, mais firme, humilhado pela percepção súbita de que a vida lhe havia entregue algo precioso e frágil. Quando eles chegaram ao prédio de apartamentos dela, um sobrado modesto com pintura descascada e uma escada estreita, Léo sentiu outra onda de culpa o invadir. Ele estava vivendo em coberturas luxuosas,
enquanto ela estava subindo aquelas escadas estreitas com um bebê nos braços, carregando mantimentos, carrinhos de bebê, estresse e solidão, sem ninguém para ajudar. O pensamento apertou algo doloroso dentro dele. Dentro do apartamento, o espaço era pequeno, mas limpo, cheio de cores suaves e brinquedos muito usados. Algumas fotos emolduradas de Clara e Oliver estavam penduradas na parede, capturando aniversários, sorrisos bagunçados, primeiros passos. Léo olhou para elas, atingido pela realidade que havia perdido. Clara se ocupou em preparar uma mamadeira, evitando contato visual. Clara, ele disse suavemente, incapaz de conter. Como você fez isso sozinha? Ela parou, suas mãos apertando a mamadeira enquanto fechava os olhos. Eu não tive escolha, ela murmurou. Às vezes eu estava exausta. Às vezes eu chorava no chuveiro para que ele não me ouvisse. Às vezes eu tinha medo de não ser suficiente. Mas quando ele sorria, ou me procurava, ou dormia nos meus braços, valia a pena. Léo sentiu algo dentro dele desmoronar e se reconstruir de uma só vez. Observá-la falar, observar a força em sua voz tremer, mas nunca quebrar, o encheu de admiração e arrependimento. Ela não era apenas alguém que ele havia amado uma vez. Ela era alguém extraordinário, alguém que havia sobrevivido ao coração partido e à maternidade apenas com determinação. Eu sinto muito, ele disse calmamente. Por tudo. Por ter ido embora, por não estar aqui, por não saber. Ela finalmente olhou para ele, seus olhos azuis cheios de uma mistura de dor e ternura. Você não sabia, ela sussurrou. Mas a parte que dói é que você não olhou para trás para ver o que estava perdendo. Ele queria dizer que nunca mais cometeria esse erro, mas as palavras pareciam muito frágeis. Em vez disso, ele gentilmente colocou Oliver em seu berço, demorando-se por um momento enquanto o garoto se mexia, suspirava e enrolava os punhos perto do rosto. A visão o atingiu com uma proteção feroz que ele nunca havia sentido por ninguém antes. Clara o observou da porta, suas defesas vacilando ao ver como a presença de Léo se encaixava naturalmente no quarto. Ela não queria se permitir ter esperança, mas a esperança se infiltrou de qualquer maneira, frágil e perigosa. Quando Léo se endireitou, ele voltou para ela lentamente. Eu não espero perdão da noite para o dia, ele disse, mas eu quero fazer parte do mundo dele, e se você me permitir, eu gostaria de fazer parte do seu também. De novo, sua respiração engatou, a incerteza tremeluzindo em suas feições. Não é tão simples, ela disse suavemente. Eu sei, ele respondeu, mas não tenho mais medo do complicado. Seus olhos baixaram para o chão, então se levantaram novamente com uma vulnerabilidade que apertou seu peito. Então não fuja desta vez, ela sussurrou. Eu não vou. Ele prometeu e pela primeira vez em anos ele se referia a algo com cada parte de si mesmo. Ao sair do apartamento naquela noite, ele parou no corredor, colocando a mão sobre o coração, como se para se firmar. Ele ainda podia ouvir Oliver respirando suavemente atrás da porta. Ainda podia ver os olhos de Clara cheios de perguntas não ditas e esperança hesitante. Ele soube então que sua vida não estava mais dividida em capítulos de sucesso e ambição. Havia uma nova história se desenrolando agora, uma que ele não controlava, mas à qual ele desejava desesperadamente pertencer. E ele lutaria por ela, não importando o quão difíceis seriam as próximas páginas. Léo acordou na manhã seguinte com uma clareza que não sentia há anos. Embora ela se instalasse desconfortavelmente em seu peito, como um peso que ele precisava carregar com as duas mãos. Ele se sentou na beira da cama olhando para o horizonte da cidade, através das janelas do chão,
ao teto de sua cobertura, percebendo pela primeira vez o quão vazia a vista parecia. Todas as coisas que ele antes acreditava que o definiam, sucesso, poder, independência, agora estavam em forte contraste com o pequeno apartamento que ele havia deixado para trás na noite anterior. Aquele cheio de brinquedos, meias pequenas, fotos emolduradas e a respiração suave de um garotinho que compartilhava seus olhos. Ele não via mais suas conquistas como triunfos. Elas pareciam mais paredes que ele havia construído em torno de si mesmo para manter de fora as partes da vida que ele não sabia como lidar. Ele passou a manhã distraído em reuniões, mal ouvindo as vozes dos membros do conselho enquanto discutiam projeções trimestrais e estratégias de mercado. Sua mente divagava para o rosto sonolento de Oliver, a maneira como ele havia se derretido nos braços de Léo com tamanha confiança natural, o calor daquela mãozinha apertando sua camisa. Por anos, Léo havia se convencido de que a distância emocional era força, mas uma noite com seu filho havia exposto a verdade. A distância só o havia tornado mais fraco, mais vazio, oco de maneiras que ele não ousara examinar. Antes que pudesse se convencer do contrário, ele adiou o restante de seus compromissos da tarde e deixou o escritório mais cedo. Seu motorista pareceu assustado quando Léo lhe disse que não precisava de carona. Ele queria caminhar. Ele precisava de tempo para organizar seus pensamentos, embora cada passo em direção ao bairro de Clara parecesse um passo mais fundo no desconhecido. Ele não estava apenas a enfrentando, ele estava encarando tudo o que havia evitado confrontar nos últimos 3 anos. Quando chegou ao prédio dela, ele hesitou no pé da escada, não querendo se intrometer ou sobrecarregá-la. Ele havia prometido que não fugiria, mas também sabia que ela precisava de prova de que ele falava sério. Então ele respirou fundo e subiu, batendo suavemente na porta. Um momento depois, ela se abriu e o rosto de Clara apareceu, assustada, mas não desagradada. Ela vestia um suéter macio, o cabelo preso frouxamente, os olhos cansados de uma forma que não tinha nada a ver com maquiagem ou privação de sono, e tudo a ver com a tempestade emocional que ele havia provocado. Léo, ela disse cautelosamente, algo errado? Não, ele respondeu, eu só queria ver vocês dois. Oliver guinchou de dentro do apartamento antes que ela pudesse responder, seus pezinhos batendo rapidamente no chão. Ele apareceu ao lado dela, braços erguidos em demanda imediata, e Léo o pegou sem hesitação. A criança o abraçou pelo pescoço, pressionando sua bochecha contra ele com uma afeição tão pura que fez a respiração de Clara engatar. Ela se afastou fazendo um gesto para que entrassem. Lá dentro, Léo notou mais do que na noite anterior. As pequenas rachaduras nos móveis, a espessura fina das paredes, os pratos de segunda mão cuidadosamente empilhados na cozinha, a evidência de Clara esticando cada real para dar a Oliver uma vida estável. Ele sentiu a culpa apertar suas costelas, mas não deixou que isso o consumisse. Em vez disso, ele levou Oliver para o sofá, onde o garoto subiu em seu colo e começou a lhe mostrar seu livro de figuras favorito, apontando entusiasticamente para os animais, enquanto pronunciava metade dos nomes incorretamente. Léo ouviu como se cada palavra fosse crucial. Clara observou da porta da cozinha, braços cruzados, reservada, mas se suavizando a cada segundo. Ele não costuma se apegar a pessoas tão rápido. Ela admitiu, calmamente. O olhar de Léo se ergueu para ela. Ele é perfeito. Sua garganta apertou com a sinceridade em sua voz. Eles passaram a tarde juntos, algo que parecia estranho e natural.
Léo aprendeu como Oliver gostava que suas fatias de maçã fossem arranjadas, como ele insistia em alinhar seus carrinhos de brinquedo em uma fila perfeita, como ele ria incontrolavelmente quando alguém soprava em sua barriga. Clara capturou vislumbres de Léo que havia esquecido que existiam. O sorriso gentil, a paciência silenciosa, a maneira como ele ouvia atentamente, a maneira como ele se suavizava quando ninguém estava exigindo excelência dele. Ao anoitecer, Clara preparou um jantar simples, meio envergonhada porque não tinha nada extravagante para oferecer. Léo insistiu em ajudar, embora sua tentativa de picar vegetais quase resultasse na perda de uma ponta do dedo. Clara riu, uma risada real que a surpreendeu por quão estranha parecia, e por um momento foi como se tivessem voltado no tempo, para uma versão de si mesmos que nunca havia se fraturado. Depois do jantar, quando Oliver ficou sonolento, Clara o levou para o quarto para vesti-lo com o pijama. Léo se demorou no corredor, observando silenciosamente pela porta aberta. A visão de Clara gentilmente ajeitando os cobertores em torno de seu filho o atingiu com uma força avassaladora. Ela tinha feito isso todas as noites sem ele. Ela tinha carregado medos, esperanças e exaustão em silêncio. Ela tinha beijado joelhos ralados e acalmado choros noturnos enquanto ele perseguia a ambição pelos continentes. Quando ela saiu do quarto, encontrou-o encostado na parede com a cabeça baixa. Ela tocou seu braço gentilmente. Léo, você está bem? Ele olhou para ela com olhos que não escondiam mais nada. Como eu não sabia o que estava perdendo? Ela inspirou lentamente, incerta de como responder. Clara, ele continuou, voz baixa, instável. Eu não quero ser alguém que visita ocasionalmente. Eu quero ser alguém que acorda para ele à noite. Eu quero estar lá quando ele aprender novas palavras, ou quando estiver doente, ou quando começar a escola. Eu quero fazer parte da foto na sua parede. Não apenas um fantasma que aparece de repente e desaparece de novo. O coração dela vibrou com medo e anseio. Léo, você está falando como se nos quisesse de volta. Ele se aproximou, os olhos buscando os dela. Eu quero, mas não pelo bem de consertar o passado, pelo bem de construir algo novo. Clara balançou a cabeça lentamente, seus olhos cintilando. Eu não sei se posso confiar nisso. Você foi embora uma vez. E quando o fez, eu quebrei de maneiras que não sabia que podia. Eu tive que me recompor peça por peça. Eu estou com medo de que te deixar entrar de novo destrua tudo o que eu construí. Eu sei, ele disse suavemente. E eu não estou pedindo para você confiar em mim instantaneamente. Eu estou pedindo para você me deixar ganhar isso. O silêncio se estendeu entre eles, espesso com dor não resolvida e esperança emergente. Então, Clara sussurrou algo que não pretendia dizer em voz alta. Ele olha para você como se te conhecesse. Os olhos de Léo se aqueceram, suavizando. Eu sinto mesmo. Ela olhou para a porta fechada do quarto, depois para ele, e algo dentro dela mudou. Um pequeno fragmento da parede que ela havia construído rachou. Não o suficiente para deixá-lo entrar totalmente, mas o suficiente para permitir a possibilidade. Fique um pouco, ela disse calmamente. Léo assentiu, e eles se sentaram juntos na sala de estar escura, sem se tocar, sem falar, apenas compartilhando o mesmo pequeno espaço de uma maneira que parecia o começo de algo frágil e extraordinário. Pela primeira vez em anos, Clara não se sentiu sozinha. E pela primeira vez em sua vida, Léo sentiu que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. A promessa de Léo de conquistar a confiança deles se tornou mais do que palavras nas semanas seguintes.
ela remodelou cada canto de sua vida de maneiras que ele não havia antecipado. Ele reorganizou sua agenda, delegou responsabilidades que antes monopolizava e abriu espaço em seus dias meticulosamente regimentados para coisas que não podiam ser medidas em planilhas. Visitas matinais antes de Clara sair para o trabalho, tardes passadas empurrando Oliver nos balanços do parquinho do bairro, noites sentado no sofá desgastado, lendo o mesmo livro de figuras, até que as pálpebras de Oliver caíssem. O que mais surpreendeu Léo foi o quão naturais esses momentos pareciam, como se a paternidade fosse um instinto adormecido dentro dele, esperando pela faísca certa para despertá-lo. Oliver rapidamente se apegou a ele, o vínculo se formando mais firmemente a cada dia que passava. No início, ele andava hesitante em direção a Léo, incerto se essa nova presença era permanente. Mas logo a hesitação desapareceu, substituída por pura alegria. Quando Léo entrava no café, Oliver guinchava alto o suficiente para fazer os clientes virarem a cabeça, e então avançava em suas pernas com passos instáveis. A confiança da criança era um tesouro frágil, e Léo a tratava com reverência. Ele aprendeu como Oliver gostava de ser embalado quando estava superestimulado, como odiava o aspirador de pó, mas amava a água, como um zumbido suave em sua têmpora o acalmava mais rápido do que qualquer canção de ninar. Clara observava tudo isso com uma mistura de gratidão e medo. Parte dela se suavizava a cada gesto gentil que Léo fazia, mas outra parte, costurada a partir dos resquícios de sua dolorosa separação, permanecia reservada. Ela havia passado 3 anos construindo armadura ao seu redor, e agora parecia que Léo a estava desprendendo peça por peça, simplesmente por aparecer, por manter suas promessas, por se importar de uma forma que parecia muito sincera para ser ignorada. No entanto, ela lembrava a si mesma que a sinceridade não apagava a história. Ela precisava de consistência, estabilidade e certeza antes de se permitir acreditar nele novamente. Então, em uma noite, tudo quase desmoronou. Era tarde, depois que Oliver tinha ido para a cama, e Clara estava terminando de lavar a louça quando o telefone de Léo vibrou com um alerta. Ele olhou para ele, esperando um e-mail, mas a tela explodiu com notificações contendo manchetes que ele nunca quis que Clara visse. Alguém, um investidor insatisfeito, um concorrente ciumento ou talvez um dos membros do conselho que ele havia irritado recentemente, havia vazado informações para a imprensa sobre seu envolvimento repentino com uma criança anteriormente desconhecida. Pior, o artigo insinuava que Clara havia aparecido, do nada, com um bebê, na tentativa de extorquir dinheiro ou alavancagem de Léo. Eles a pintavam como uma mãe, solteira, manipuladora, questionavam a validade da paternidade da criança e especulavam se Léo estava sendo enganado. No momento em que ele viu a expressão de Clara mudar de confusão para horror, ele desejou poder esmagar o telefone em pedaços. — O que é isso? Ela sussurrou pegando o dispositivo da mão trêmula dele. Enquanto ela rolava a tela, seu rosto perdeu a cor. — Eles estão falando sobre mim? Eles estão falando sobre ele. Sua voz falhou na última palavra, e Léo sentiu seu estômago se revirar com uma mistura nauseante de raiva e culpa. — Eu sinto muito, ele disse, dando um passo em direção a ela, mas ela se afastou. — Clara, eu não sabia, eu não contei a ninguém. Eu juro que não fiz nada para te colocar no centro das atenções. O que você pensa que é a sua vida, Léo? Ela retrucou, lágrimas ardendo em seus olhos. Tudo o que você faz está no centro das atenções. Você entra em um café e de alguma forma isso vira notícia. Ela passou a mão pelo cabelo,
andando de um lado para o outro. Eu te disse desde o início, meu maior medo era perder o controle de nossa vida, da segurança de Oliver. E agora o mundo sabe o nome dele, o rosto dele, tudo. Eles não sabem o rosto dele, Léo insistiu. Eu nunca permitiria isso. Isso é apenas fofoca, fofoca infundada. Mas a fofoca se espalha, ela disse bruscamente. A fofoca cria dentes, e eu não consigo protegê-lo disso. O coração de Léo martelou em seu peito enquanto ele tentava pegar a mão dela. Deixe-me protegê-lo também? Mas ela se afastou, a dor muito profunda e muito recente. Eu não sei se posso confiar nisso. Eu não sei se o seu mundo e o meu podem se misturar sem rasgar algo. O medo em sua voz o cortou com clareza brutal. Clara não estava com raiva apenas por causa do artigo. Ela estava aterrorizada de perder o filho, de perder a vida segura que havia construído, de repetir o desgosto que ele havia causado anos atrás. Léo viu as paredes que ela havia começado a baixar agora se erguendo novamente, mais grossas e mais frias do que antes. Clara, por favor, ele disse calmamente. Não me afaste. Eu não vou deixar nada acontecer com ele. Eu contratarei advogados, segurança, o que for preciso. Eu vou garantir que ninguém se aproxime de você. Eu vou proteger vocês dois. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Mas desta vez a emoção por trás delas não era raiva, era exaustão. Você está se ouvindo? Advogados, segurança. Você está falando de um mundo que eu nunca quis. Um mundo do qual tentei manter meu filho afastado. E eu estou tentando mantê-lo seguro, Léo disse, sua voz rouca enquanto lutava para manter a calma. Eu não pedi que o público soubesse, mas agora que eles sabem, eu não posso simplesmente ignorar. Se eu não agir, as coisas podem piorar. Sua voz se suavizou, tremendo. Eu só quero paz, Léo. Eu quero uma vida normal para ele. Eu estou com medo de que estar perto de você signifique que ele nunca terá isso. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Léo recuou, exalando uma respiração que parecia cortar suas costelas. Se você quer que eu vá embora por esta noite, ele disse, eu irei. Mas por favor, não me exclua completamente. Eu falei sério. Eu estou aqui, eu vou ficar. Mesmo que você precise de espaço, eu não vou fugir. Clara olhou para ele com olhos cheios de conflito, dividida entre a confiança que via crescendo em Oliver e o medo crescendo dentro de si mesma. Ela não o mandou sair. Ela também não o mandou ficar. Ela simplesmente assentiu fracamente, e Léo soube que era o mais próximo de permissão que ele conseguiria. Ele saiu do apartamento com o peso do mundo em seus ombros. Pela primeira vez desde que descobriu que tinha um filho, ele temeu que pudesse perder Clara e Oliver novamente. Não porque ele queria ir embora, mas porque seu mundo havia invadido o deles com uma violência que ele não conseguia controlar. Ao sair para a noite, Léo fez a si mesmo um voto silencioso. Ele não permitiria que aquilo fosse o fim. Ele os protegeria, não importando o custo. E provaria que o homem que havia ido embora há 3 anos não existia mais. Léo mal dormiu naquela noite. Ele ficou acordado em sua cobertura, cercado por um silêncio que parecia mais uma acusação do que um refúgio, olhando para o teto enquanto as manchetes se repetiam em sua mente como uma tempestade da qual ele não conseguia fugir. Ele havia passado anos cultivando o controle sobre sua carreira, sua imagem, suas decisões, mas nada disso importava agora. Todo o poder do mundo não significava nada se ele não pudesse proteger Clara e Oliver do caos que havia se derramado em suas vidas. Ao nascer do sol, ele já havia falado com sua equipe jurídica, seus consultores de segurança e seus assessores de relações públicas, todos oferecendo soluções, mas nenhum capaz de acalmar a dor em seu peito.
Eles viam essa crise como um problema a ser gerenciado. Para Léo, era profundamente pessoal, uma ameaça à frágil confiança que ele vinha reconstruindo. Quando ele chegou ao apartamento de Clara mais tarde naquela manhã, a exaustão em seu rosto espelhava a dele, embora a dela fosse marcada por um medo que ele não suportava ver. Ela o deixou entrar sem dizer uma palavra. Oliver correu em direção a ele como de costume, braços esticados e rosto brilhante, alheio à tensão densa no ar. Léo o pegou imediatamente, segurando-o perto como se estivesse se ancorando através daquele pequeno batimento cardíaco. Clara os observou com uma expressão dolorida, limpando as palmas das mãos em seus jeans, como se estivesse tentando se livrar de um nervosismo que ela não conseguia afastar. Eu entrei em contato com um advogado, ela disse calmamente enquanto fechava a porta. Eu preciso de alguém que possa me ajudar a entender quais proteções eu tenho, porque se os repórteres começarem a cavar, se eles aparecerem aqui, eu não sei quais são meus direitos ou os de Oliver. Léo assentiu, grato por ela estar tomando medidas para se proteger, mas arrasado por ela sentir que tinha que fazê-lo. Bom, ele disse suavemente, eu já designei segurança para o seu prédio. Eles não vão te incomodar. Ninguém vai se aproximar sem sua permissão. Os ombros de Clara se enrijeceram. Léo, é isso que me assusta. Minha vida não deveria ser algo que exigisse equipes de segurança. Eu sei, ele sussurrou, mudando Oliver para o outro braço. Eu também não queria isso, mas eu vou consertar. Ela soltou uma risada amarga, não cruel, mas vazia. Consertar? Léo, isso não é um relatório trimestral ruim. Você não pode fazer isso desaparecer com um comunicado de imprensa. As palavras atingiram mais forte do que ela pretendia e por um momento a sala caiu em um silêncio pesado. Léo se ajoelhou no chão, colocando Oliver entre seus brinquedos antes de se levantar e encará-la totalmente. Você está certa, ele disse calmamente. Eu não posso desfazer o que aconteceu, e eu não posso fingir que minha vida não é complicada, mas eu posso ficar entre você e as consequências. Eu posso suportar as partes feias para que você não precise. Os olhos dela piscaram com emoção. Medo, anseio, frustração, algo mais para o qual ela não tinha nome. Não é isso que estou pedindo, ela disse em voz baixa. Eu não quero que você me proteja do seu mundo. Eu quero uma vida onde não tenhamos que temê-lo. E eu também quero isso, ele respondeu. Mas agora estamos em guerra com uma narrativa que pinta você como algo que você não é. Eu não posso ignorar isso. Ela andou pela sala de estar, braços cruzados firmemente. Eu só preciso de estabilidade, Léo. Eu preciso saber que Oliver e eu não estamos entrando em algo que vai nos esmagar. Ele a seguiu com o olhar, absorvendo cada detalhe. A tensão ao redor de sua boca, o tremor em suas mãos, a maneira como sua respiração vinha mais rapidamente quando ela pensava no que poderia acontecer se a situação piorasse. Finalmente, ele se aproximou, mas não tão perto que ela se sentisse encurralada. Diga-me o que você precisa, ele disse. Diga-me o que faria você se sentir segura. Clara parou de andar e olhou para ele, olhos azuis brilhando com vulnerabilidade. Prova, ela sussurrou. Não apenas que você quer estar na vida dele, mas que você está disposto a fazer mudanças por ele. Por nós. Eu preciso saber que se eu te deixar entrar, você não vai embora de novo. Ele exalou lentamente, entendendo que aquilo não era mais apenas sobre o escândalo. Era sobre a ferida que ele havia deixado nela 3 anos antes. A ferida que ainda não tinha cicatrizado completamente. Então me deixe te mostrar, ele murmurou. Não em palavras, em ações. Ela o estudou por um longo momento,
procurando por sombras do homem que uma vez escolheu a ambição em vez dela. O que ela encontrou, em vez disso, foi uma sinceridade tão crua que fez seu peito doer. Ela assentiu uma vez, cautelosamente, como se estivesse dando-lhe permissão para continuar. Mais tarde, naquela tarde, ele tomou a decisão mais audaciosa de sua carreira. Ele entrou na sede de sua empresa, um edifício imponente de aço e vidro que simbolizava tudo o que ele havia construído, e informou ao conselho que estava renunciando ao cargo de CEO, não temporariamente, permanentemente. A sala explodiu em descrença, indignação, confusão, mas ele se manteve firme. A imagem de Oliver dormindo contra seu peito, na noite anterior, queimando em sua mente. Ele não queria uma vida que devorasse seu tempo e não deixasse nada para as pessoas que ele amava. Ele queria uma vida que lhe permitisse aparecer, plena e consistentemente, para seu filho e para Clara, se ela um dia se permitisse acreditar nele novamente. A imprensa soube de sua renúncia em poucas horas. As manchetes explodiram mais uma vez, mas desta vez o tom mudou. A narrativa mudou. Léo não estava sendo manipulado por uma mãe solteira. Ele era um homem que estava escolhendo a paternidade em vez do poder corporativo. A simpatia do público começou a mudar, e as conversas se transformaram de escândalo para a admiração. Não apagou o dano, mas o suavizou. Quando Léo voltou ao apartamento de Clara naquela noite, ela notou imediatamente que algo nele havia mudado. Seus ombros estavam mais leves, seus olhos mais claros, sua presença mais calma. Ele estava na porta com uma certeza silenciosa que ela nunca tinha visto nele antes. O que você fez? Ela perguntou inquieta, mas curiosa. Eu renunciei, ele disse. Eu estou começando algo novo, algo que não vai me afastar das pessoas que importam. Clara o encarou, chocada em silêncio. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu o homem que sempre esperou que ele pudesse se tornar, mas nunca ousou esperar. Você fez isso por ele, ela sussurrou. Por ele, Léo disse suavemente. E talvez um dia por você também. Os olhos dela se encheram, mas desta vez não com medo. Ela os limpou rapidamente, virando-se, sobrecarregada por emoções que não estava pronta para revelar. Oliver entrou na sala então, balbuciando e estendendo um livro para Léo ler. Sem hesitação, Léo o pegou e o levou para o sofá, instalando-se em um momento que parecia surpreendentemente natural. Clara os observou da porta da cozinha, seu coração preso em um cabo de guerra entre cautela e esperança. Ela não sabia como seria o futuro ainda, mas sentiu algo mudar, algo quente e aterrorizante crescendo no espaço onde a raiva costumava viver. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro não apenas com Léo ao lado de Oliver, mas com Léo ao lado dela também. Léo chegou cedo na manhã seguinte, carregando 2 xícaras de café de papel e um pequeno saco de doces da padaria favorita de Clara, aquela que ela havia mencionado de passagem semanas atrás, mas nunca esperou que ele se lembrasse. Ele bateu suavemente, atento ao fato de que Oliver poderia estar dormindo, embora o leve zumbido de um desenho animado através da porta lhe dissesse que o garoto já estava acordado. Clara abriu a porta vestindo uma camiseta macia e calças largas, o cabelo ligeiramente bagunçado, o rosto sem maquiagem. Atingiu-o o quão bonita ela parecia assim, sem filtro, desprotegida, real. Ela piscou surpresa com os doces e o café, então se afastou para deixá-lo entrar, sua expressão mais suave do que no dia anterior, mas ainda carregando uma delicada cautela em seus cantos.
Oliver guinchou quando viu Léo abandonando seu elefante de pelúcia e correndo pela sala com os braços estendidos. Léo o pegou facilmente, erguendo-o no ar enquanto a criança gritava de alegria, e algo quente encheu o apartamento, dissolvendo a tensão persistente como a luz do sol através da neblina. Clara os observou com um sorriso silencioso que desapareceu quase tão rapidamente quanto veio, substituído por contemplação. Ela ainda tinha decisões a tomar, limites a definir, medos a enfrentar. Mas ver Léo ali, consistente, gentil, confiável, tornava esses medos mais fáceis de suportar. Eles se estabeleceram em um ritmo relaxado naquela manhã, tomando café da manhã na pequena mesa da cozinha, enquanto Oliver exigia ruidosamente mordidas de cada prato. Clara notou algo diferente em Léo hoje, uma presença mais firme, como se a decisão que ele tomou ontem tivesse tirado anos de estresse e ambição usados como armadura. Quando ele pegou o copo de Oliver e limpou o suco do queixo do garoto, seus movimentos carregavam uma facilidade natural que fez o coração de Clara se contorcer com um anseio inesperado. Após o café da manhã, eles caminharam até o parque. Oliver correu pelo playground, rindo enquanto navegava pelo pequeno escorrega com bravura instável. Clara sentou-se em um banco, observando com as mãos dobradas, enquanto Léo estava por perto, pronto para pegá-lo toda vez que ele tropeçava. A cena parecia quase doméstica, quase comum, o tipo de tarde que as famílias tinham todo fim de semana, sem perceber o quão preciosa ela era. Mas para Clara, a normalidade em si parecia frágil, algo que ela não ousava reivindicar como seu. Eventualmente, Oliver se cansou e adormeceu em seu carrinho, seus pequenos punhos dobrados sob o queixo. Léo e Clara caminharam lado a lado no pálido sol da tarde, o silêncio entre eles não mais pesado, mas hesitante, como um espaço esperando para ser preenchido com verdades que nenhum dos dois havia falado ainda. Eu li o artigo sobre sua renúncia, Clara finalmente disse sem olhar para ele. Eles estão chamando isso de a maior agitação de liderança do ano. Léo soltou uma respiração que não era bem uma risada. Tenho certeza que estão. Isso é enorme. Ela olhou para ele, buscando sua expressão. Eu não esperava que você realmente fosse adiante com isso. Eu não fiz isso por publicidade, ele disse calmamente. Eu fiz isso porque eu não quero que minha vida seja algo que me afaste das pessoas que me importam. Eu quero equilíbrio. Eu quero presença. Eu quero construir algo em meus próprios termos. E você acha que isso será suficiente para nos proteger? Ela perguntou, não acusando, simplesmente buscando a verdade. Não, ele respondeu honestamente. Nada jamais apagará a atenção completamente. Mas eu posso construir uma vida onde o barulho não nos afogue. Eu posso criar um mundo onde nos sintamos seguros, não perfeito, não intocado, mas protegido. Clara assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. O vento roçou o cabelo dela em sua bochecha, e Léo resistiu ao instinto de colocá-lo atrás da orelha. Ela parecia jovem, cansada e esperançosa, tudo ao mesmo tempo, e a visão dela, assim, despertou algo terno nele que ele não sentia desde antes da separação. Eles chegaram ao prédio dela e pararam nos degraus. O momento parecia a calmaria antes de uma mudança, algo sutil, mas irreversível. Clara se virou para encará-lo, as mãos apoiadas levemente no carrinho. Pela primeira vez desde que ele reentrou em sua vida, ela olhou para ele sem se proteger de nada. Léo, ela disse suavemente, eu sei que você está se esforçando, e eu vejo o homem que você está se tornando, mas eu preciso te dizer algo e preciso que você ouça sem fazer promessas que não pode cumprir.
Ele assentiu, encontrando o olhar dela com paciência firme. Eu estou com medo, ela admitiu, sua voz tremendo. Eu estou com medo de deixá-lo entrar na vida dele e depois te perder de novo. Eu estou com medo de te deixar entrar na minha e lembrar como era te amar. Eu passei tanto tempo ensinando a mim mesma a não depender de ninguém que eu não sei como parar. E quando você aparece com toda essa certeza, isso me oprime. O peito de Léo apertou, mas ele não a interrompeu. Clara respirou fundo e continuou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas eu também vejo como você olha para ele. Eu vejo como ele se ilumina quando você entra na sala. Eu vejo a maneira como você o carrega, fala com ele, o protege, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu estaria mentindo se dissesse que isso não importa para mim, ou que isso não me faz querer algo que tenho tido muito medo de querer por muito tempo. Eu quero uma família, Léo. Eu quero estabilidade. Eu quero alguém que não vá embora quando a vida fica difícil, mas eu preciso que você entenda que se tentarmos de novo, se realmente tentarmos, desta vez não é apenas sobre nós, é sobre ele, é sobre nós três. Léo sentiu algo dentro dele se acalmar, uma certeza que ele nunca havia experimentado em negócios, ambição ou sucesso. Ele se aproximou sem tocá-la, simplesmente fechando o espaço o suficiente para que ela pudesse sentir a sinceridade irradiando dele. Clara, ele disse calmamente, eu não quero ser um visitante. Eu não quero ser um fantasma do seu passado. Eu quero construir uma vida com você. Eu quero vê-lo crescer. Eu quero acordar na mesma casa, fazer refeições juntos, discutir, rir, chorar, o que quer que a vida real se pareça. Eu quero tudo isso, não porque é fácil, porque é nosso. Ela inspirou bruscamente, a vulnerabilidade em seu rosto tão aberta que fez seu coração doer. Então não me apresse, ela sussurrou, e não desapareça. Eu não vou desaparecer, ele disse, e eu não vou te apressar. Nós nos movemos no seu ritmo, no ritmo dele, não no meu. Foi a primeira promessa que ele já havia feito que parecia ser ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. E ela olhou para ele por um longo momento, procurando por qualquer indício de dúvida. Ela não encontrou nenhuma. Lentamente, hesitantemente, ela estendeu a mão e pegou a dele. O toque foi suave, quase incerto, mas foi o suficiente para enviar uma silenciosa onda de esperança através de ambos. Léo fechou os dedos gentilmente em torno dos dela, com cuidado para não apertar muito, como se estivesse segurando algo precioso e delicado. Eles entraram juntos, as mãos ainda entrelaçadas. Oliver dormindo pacificamente entre eles no carrinho. E pela primeira vez desde que seus mundos se colidiram novamente, o futuro não parecia uma tempestade esperando para estourar. Parecia o começo de um lar que eles aprenderiam a construir. Um dia, uma escolha, um passo frágil de cada vez.